E aí, até sobre esse ponto de tensão, a gente teve evento nessa semana, a determinação, né, de que o TikTok não pode operar nos Estados Unidos sob... Passou na Câmara dos Deputados de lá, né? Falta Isso. passar no Senado e ser sancionado pelo presidente. Mas passou. O Congresso americano, que não concorda com nada, republicanos e democratas concordaram nisso, pra vocês verem que... Assim, a China se tornou um consenso dentro da política americana, né? Um posicionamento anti-China. Porque, de novo, como eu falei, a China passou de ser um país de desenvolvimento ali, que dá uma ajudada, vamos comprar um guarda-chuva barato, para a China produz carro elétrico muito mais barato que a gente, muito mais competitivo que a gente. A China produz tecnologia 5G, lá da Huawei, muito mais eficiente que a nossa e muito mais barato que a nossa. E eles dizem ter uma preocupação muito grande com os dados das pessoas, dados, exatamente, né? E aí eu acho que o TikTok entra nisso, né? A China criou uma rede social que é muito mais viciante, aparentemente. As pessoas passam com muito mais certeza, tempo. posso afirmar. Pode afirmar? Sim, TikTok é pior que o Instagram? Sim, bem mais, muito bem mais. Porque o algoritmo deles é genial e tudo mais. é. Então, assim, os chineses e aí estão tirando informação do consumidor americano e etc. Então, eu acho que tem toda uma preocupação de depois da influência das eleições de 2016 lá nos Estados Unidos, de o governo chinês usar o TikTok também para influenciar os americanos e tudo mais. Então, você entra num nível aqui que não é mais econômico, né? É um nível de geopolítica mesmo. De você tem duas potências no mundo, antagonistas, assim, essa é a verdade. Elas podem cooperar em milhões de coisas e estão cooperando muito mais agora do que na época do Trump. Por exemplo, assim, na época do Trump, o Trump cortou a comunicação militar com militar. Que é perigosíssimo isso, porque ali no Estreito de Taiwan é cheio de navio americano e de navio chinês. Então, se eles não se falam, como estava na época do Trump, é perigoso, porque às vezes você tá fazendo um teste com um míssil, você acha que o míssil tá vindo pra você, pode revidar o míssil. Não tô brincando, não, assim. Sim. Eu falei com um pessoal de exército lá na China agora em novembro, eles estavam me explicando isso. Assim, Caramba. que é perigosíssimo. O Biden conseguiu restabelecer a comunicação militar com militar. Então, assim, você pode ser antagonista e cooperar. Não precisa voltar pra Guerra Fria, tá? Mas não vai ter ajuda. A China não vai. O Estado não vai ajudar mais a China. Porque é um competidor da China. Então não vai. Pô, se não pode o Instagram na China, por que vai poder o TikTok nos Estados Unidos? É um pouco isso também, né? Por que eles podem dizer não pro nosso? Chumbo trocado não dói, né? E a gente não pode dizer não pro deles, entendeu? Sim. Tipo, então acho que tem um pouco disso, assim, tipo, e dessa coisa da segurança nacional e tudo mais. Já não pode usar TikTok em nenhum celular de funcionário público americano, por exemplo. Tipo, você trabalha para um americano, você não pode, já não pode ter TikTok, porque eles estavam com medo de entrar e levar os dados. Então, assim, eu acho que vai além disso, tá? Assim, o número de vistos para PhD de chineses nos Estados Unidos colapsou. Sim. O governo americano está barrando os chineses. Por quê? Porque os chineses vai lá, estuda, faz PhD no MIT, volta para trabalhar na China e produzir o chip lá. Teve até um caso no Google, né, recentemente, que descobriram o cara tava roubando informação internamente, que também eram chineses, levando para a empresa para lá, enfim. Exatamente. Então, assim, então tem muita preocupação dos Estados Unidos, dado que o business deles, a economia é tão vibrante e vigorosa por causa de inovação. E agora com a inteligência artificial a situação fica ainda pior, sem Por dúvida. isso que a Nvidia está proibida de exportar os chips que são tão importantes para usar a inteligência artificial, né? Então, acho que assim, essa tensão, ela não tem nada a ver com republicano ou democrata. Como o Biden ou como o Trump vão lidar com essa tensão é bem diferente. O Biden é um cara muito mais preciso. O Biden, assim, ele vai lá no chip tal da Nvidia. Ele proíbe de botar aquele chip, porque ele sabe que aquilo é super importante. O Trump bota tarifa em tudo, é mais assim, mais bagunçado, vamos dizer assim, tá? Mas os dois, os Estados Unidos está numa posição antagonista, indiferente de quem seja o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma verdade e não vai mudar. Você pode ter uma colaboração para evitar um acidente, tipo em Taiwan, que seria uma tragédia para todo mundo, que é como o Biden consegue fazer. O Biden tá lutando aqui no econômico, mas tá tentando colaborar em outras coisas. Eu acho que esse mais me parece um pouco menos arriscado pro mundo. Tem menos de ter uma derrapada para um lado esquisito. O Trump é um pouco menos previsível, né? Então a relação China-Estados Unidos com o Trump vai ser interessante.